Estamos iniciando mais uma live. Muito obrigado aos meus alunos, aos amigos e aos internautas, né, que estão acompanhando. Hoje nós iremos falar sobre curiosidades no direito penal, né? E mandaram uma pergunta sobre o Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, sobre o artigo 301. O que fala o artigo 301? Que ele veda a prisão em flagrante do motorista, né, envolvido em acidente que resulte vítima, desde que preste pronto e integral socorro. O que é um flagrante? Flagrante é um termo que vem do latim, né? Vem queimar, né? Ou seja, no ato, né? No flagrante. Então, o artigo 301 é um regramento legal, claro e objetivo, né? Simplesmente não impõe a prisão em flagrante a quem preste socorro em acidente de trânsito viário. Trata-se de uma medida de política criminal que visa incentivar, né, as pessoas, ainda que tenham agido com negligência, imprudência, imperícia e evidentes, né, a prestar socorro, ou ao menos tentar, né, amenizar ou minimizar as consequências dos seus atos, sem temer a possibilidade de sofrer uma restrição de liberdade, porque desde que permaneça no local, né, prestando a devida assistência a feridos, né. Falamos sobre a negligência. O que é negligência, né? A falta de cuidado, um desleixo, um relacionamento relacionado a uma situação, né? A imprudência consiste em uma ação que de uma maneira impensada, né? Essa é a imprudência. Isso é, estou dando alguns exemplos, né? E a imperícia, a falta de habilidade específica de uma atividade técnica ou científica, né? Ou seja, esse caso estamos relacionando à parte de acidente de trânsito, né? Então, não prever tal norma seria incentivar a fuga do local, mesmo que o indivíduo tivesse a convicção de não haver agido, né, em infração em relação à lei, ou o temor, né, de ser preso. Então, é uma política criminal que visa a incentivar, né, as pessoas a não fugirem do local. Ou seja, é uma chamada chamado no direito brasileiro de uma manifestação, né, do chamado direito premial. E também é uma inibição ao aumento de pena para omissão de socorro, né? E é bom lembrar também que se houver, ou seja, a fuga, né, do local do acidente, quando for julgado, quando for para a ação penal, né, após o Ministério Público, né, vai ocorrer a denúncia, né, a pena pode ser aumentada de 1/6, né, a 2/3, né? Então depende da gravidade. Então isso é um incentivo, né, para que não fuja do local do acidente. E também não será obrigado a prestar fiança.
Mas alguns até falam, mas como que isso daí ocorre, né? Isso é o que quis o legislador, ou seja, incentivar para que as pessoas não omitam o socorro, né? Aí tem também as questões jurisprudencial, né? Que também nós devemos até... Eu vou até citar algum exemplo, né? Para não ser muito... Porque esse assunto cabe... É um assunto extenso, né? Suponhamos que a pessoa no local ela fique com medo, né, de ser linchada, etc. Vai até a delegacia explicando a situação. Se realmente ocorreu isso, ela não omitiu o socorro, ou seja, ela ficou com medo, né? Dependendo da situação. Cada caso é um caso, né? E também a jurisprudência que fala se outra pessoa prestou socorro, ou seja, ela também não vai ter esse aumento de pena quando for para julgamento, né? Mas isso daí também é controverso, né? Por quê? Porque o direito, né? Ou seja, ao socorro, todos nós somos, porque a lei obriga, né? Nós prestarmos socorro. Senão se torna uma omissão de socorro, né? Se tiver condições, né, de prestar esse socorro. E então isso é um assunto muito importante que muitas pessoas não conseguem entender, né? Por que não vai preso ou por que não paga fiança? Porque é uma política criminal. Assim quis o legislador, né? Agora vamos falar também sobre um assunto curioso, né? Para falar sobre a curiosidade, né? No direito penal. Por exemplo, hoje já não se fala mais em quadrilha ou bando, e sim em associação criminosa, né? Hoje é no artigo 288 do Código Penal, é associação criminosa. O que é isso? É de 3 ou mais pessoas. E também organização criminosa, de 4 ou mais pessoas, né? Então não se usa mais o termo quadrilha hoje, e sim associação criminosa ou organização criminosa, se for o caso de 4 pessoas ou mais, né? Então são curiosidades que estou trazendo em relação ao direito penal. Vem chegando, e estão fazendo também outra pergunta em relação à pena de morte, né, em relação ao Brasil. No inciso 47 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, ou seja, a nossa Carta Magna, lá está elencado que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra, né, declarada, pode-se levar a essa punição, de acordo com o Código Penal Militar. A pena a ser executada é por fuzilamento, ou seja, somente em tempos de guerra, né? Que ocorre esse fato, que pode ocorrer esse fato. Também, atualmente, ou seja, não podemos esquecer que o Brasil, né, ou seja, a Constituição Federal proíbe isso, e também somos signatários, né, de tratados internacionais que proíbem a pena capital. Mas em caso de guerra pode ocorrer a pena de morte, que está elencada em nossa Constituição, que fala o caso, né? O caso que pode ocorrer. Hoje existe, né, a lei do abate, ou tiro de destruição. O que é isso, né? Estão fazendo perguntas o que é.
Isso daí visa o controle, né, do espaço aéreo, sendo um instrumento de defesa crucial para a segurança pública nacional, né? Ou seja, é uma norma instituída pela lei, salvo engano, né, 9.614 de 98. Que é isso? Que autoriza a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, é autorizada para esses eventos. A ela tem o respeito de zelar, né, pela segurança e a soberania nacional do espaço aéreo. E essa lei do abate permite a destruição de aviões, né, aeronaves suspeitas, né? Mas é claro, antes a advertência a quem executa a lei. Se houver excessos, o piloto, né, ou seja, o militar que está ali vai responder pelo excesso, né? Ou pelo excesso na maneira culposa ou dolosa, né? Então, isso daí hoje, alguns até falam, mas existe a pena de morte, que é a lei do abate, né? Mas isso daí é para defender a soberania nacional e o espaço aéreo, né? Então, nesses casos, alguns até dizem, né, a pena de morte. Não, mas nesse caso é para defender o espaço aéreo, né? Ou seja, em relação ao tráfico de drogas, etc., né? Mas sempre há advertência, né? Antes de que passe a executar esse feito, né? E então são curiosidades, né, no direito penal em relação às leis, né, que regem certos atos, né, em que as pessoas, principalmente os leigos, não conseguem entender, né? Muito obrigado a todos, tá, que acompanharam. E se tiver perguntas também podem fazer, que eu vou analisar as perguntas e eu prometo respondê-las. Obrigado pela atenção de todos e nos encontraremos mais um outro dia. Muito obrigado.